Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos mais essa manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós seguimos com a leitura da biografia do rei Davi, rei de Israel, e hoje nós queremos compartilhar com vocês um texto bem curtinho que vem de 1 Samuel, capítulo 24. Vai mostrar a lealdade de Davi a Saul, mesmo enquanto Saul e o seu exército perseguiam Davi, sendo inocente, trabalhando pelos propósitos de Deus. Enquanto Saul e seu exército perseguem Davi, Davi vai lhes dar uma prova da sua lealdade. Aquele grupo, aquela liderança que estava instituída sobre Israel naquele momento, mas em primeiro lugar sua lealdade a Deus. E nós vamos ver também como fala em Provérbios capítulo 16, verso 7, que quando os caminhos de um homem agradam o Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Então Saul, apesar de estar nesse momento perseguindo Davi, apesar de querer tirar a vida dele, acaba por um momento parando e abençoando Davi, profetizando bênção sobre o seu futuro, e deixa de o perseguir a partir desse momento. Então vamos orar pedindo ao Senhor para trazer o que Ele tem para nós hoje, os ensinamentos, talvez uma direção para a sua vida, talvez vai vir um pensamento, uma ideia de algo que você esteja passando, que a palavra de Deus sempre nos ensina algo novo. Então vamos orar pedindo ao Senhor para abençoar todo esse momento que nós estamos aqui juntos, que é uma alegria para nós passarmos nesse tempo, a primeira parte da nossa manhã. Eu e o Thiago, nós apenas nos arrumamos, tomamos o nosso banho, mas nós estamos iniciando aqui a nossa manhã com vocês, e é um privilégio nós compartilharmos a palavra de Deus e orarmos juntos pelas nossas famílias. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por essa nova manhã, que nós sabemos que a cada manhã as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós pedimos, Pai, traga os ensinamentos, os princípios, as verdades da tua palavra que se aplicam em nossa vida, Pai. Traga a revelação de quem o Senhor é, da bondade e da fidelidade do Senhor enquanto nós estivermos orando, enquanto nós estivermos lendo e meditando na tua palavra. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo assim, então, texto de 1 Samuel, capítulo 24. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Nós lemos sobre isso ontem, quando Davi, fugindo de Saul, se refugia nas fortalezas de En-Gedi, que é, na verdade, um belo oásis no sul de Israel, próximo do Mar Morto, onde eu e Rafa tivemos a oportunidade de visitar. Há fontes de água, pequenas cachoeiras e todo um verde, uma natureza muito bela em meio a um grande deserto. Davi se refugia ali e Saul, com o seu grande exército, vem atrás de Davi tentando matá-lo. Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: "Este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser." Então Davi foi com muito cuidado e cortou a ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Então Saul estava lá dentro da caverna, que Davi estava também, e Davi poderia ter matado Saul ali, porque ele estava na sua privacidade, vamos dizer, fazendo as suas necessidades, e Davi só tira um pedaço do manto, como se fosse da veste de Saul. Diz no verso 5 que Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: "Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor." Davi não está poupando Saul porque Saul lhe era um bom amigo, era uma pessoa bondosa para com ele, ou por qualquer outro motivo, mas sim porque na posição de rei de Israel, como governante daquele povo, independente do que Saul pensava, independente das atitudes de Saul e mesmo do tratamento dele, especificamente para com Davi e seu grupo, Davi reconhece que havia uma unção, havia uma autoridade confiada a esse homem chamado Saul. Então Davi diz: "Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele,
pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que pretendo fazer-te mal? Hoje o rei pode ver com os teus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço do teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar-me a vida. Davi segue dizendo: O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo: dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele a minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Essas palavras que Davi está declarando a Saul, e provavelmente boa parte dos dois exércitos escutando, soam muito como vários salmos que Davi escreveu, em que ele declara que ele não realizaria justiça com a sua própria mão, mesmo o podendo fazer. Davi prefere confiar no tempo e no modo do Senhor, e pede a Deus que julgue a sua causa, que o Senhor derrote o seu inimigo. Não é errado nós orarmos nesse sentido quando o Senhor nos mostra que existem forças espirituais mal agindo contra nossas vidas, contra a nossa família e mesmo contra pessoas. Nós não falamos mal de pessoas, nós não amaldiçoamos nem fazemos mal a pessoas, mas nós temos liberdade. A Bíblia claramente ensina isso. Há vários salmos que são chamados salmos imprecatórios, em que nós oramos ao Senhor para nos livrar do poder do inimigo. E muitas vezes pessoas se unem a espíritos malignos para agirem contra o propósito de Deus, contra as nossas famílias. E a Bíblia nos ensina a orar contra isso. Nós não oramos contra pessoas, nós não falamos contra pessoas, nem buscamos o mal de nenhuma pessoa, mas diante do Senhor, a Bíblia nos ensina a orar para que Ele nos livre do poder do inimigo. Amém. Verso 16. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. E aí Saul disse: Você é mais justo do que eu. Disse a Davi: Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra o inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor, agora é a bênção, como o Tiago estava falando no início, né? Olha o que Saul diz a Davi: o Senhor o recompense com o bem, pelo modo com que você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jura-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família do meu pai. Então Davi fez o seu juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Nós vemos como, no final das contas, Saul abençoa Davi. Tanto fala que ele agiu com justiça, quanto reafirma a promessa que já havia sido declarada sobre a vida de Davi, de que ele se tornaria rei de Israel. Apesar de não ser o filho de Saul, já havia sido profetizado pelo profeta Samuel que ungiu Davi com óleo, com o chifre de um carneiro, derramando aquele óleo, profetizando que Davi se tornaria o futuro rei de Israel. Então Saul, que estava perseguindo Davi, buscando matá-lo, aqui está abençoando Davi pela sua atitude de lealdade. Então nós repetimos o que a palavra de Deus nos ensina em Provérbios 16, quando os caminhos
de um homem são agradáveis ao Senhor, esse homem como Davi não está vivendo para agradar o seu próprio exército, muito menos para agradar Saul como rei de Israel, mas ele está agindo com um coração íntegro, com um coração quebrantado diante de Deus. E quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É claro, a palavra de Deus ensina que nós constantemente temos inimigos, forças espirituais do mal que agem contra as nossas vidas, nossa família, e às vezes pessoas se unem nesse propósito do mal. Mas a Bíblia diz que até esse inimigo vai nos abençoar, vai contribuir para o nosso futuro, vai nos promover. Amém. Nós cremos no mesmo para você e te chamamos hoje, como o Senhor Jesus falou, o apóstolo Paulo também repetiu, que nós devemos orar pelos nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam e confiar que no tempo certo e no modo dele, de forma tão perfeita e surpreendente, em cada detalhe, Deus vai cuidar das nossas vidas, ele cumprirá para conosco o seu bom propósito. Sim. E vai nos livrar de todo o poder do inimigo. Tiago também escreveu, o apóstolo Tiago escreveu que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então nós ganhamos ao orar ao Senhor, trazer as nossas causas diante de Deus, mesmo apresentar o inimigo e mostrar, Senhor, olha o que o inimigo tem tentado contra a minha vida, contra a minha família. Apresentar ao Senhor, talvez fale os nomes, fale as ameaças, as atitudes contra a sua vida. Você não age contra a pessoa, mas você diante de Deus coloca esse assunto nas mãos do Senhor e ele certamente agirá. Sim, muitas vezes Davi pediu para que o próprio Senhor julgasse a causa dele, assim como ele declara também nessa leitura de hoje. Então, que muitas vezes nós precisamos colocar diante de Deus. E quando o Tiago estava falando, veio na minha mente também, muitas vezes o que parece ser uma prova, uma situação difícil sobre a nossa vida, isso é uma promoção. É Deus nos ensinando mais, é trazendo um avanço sobre a nossa vida, e Ele faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, ainda que parece que algo é injusto, nós sabemos que Deus é aquele que pode pegar o que parece injusto e nos promover, trazer bênção sobre a nossa vida, trazer restauração, restituição e nos fazer ainda melhores. Então, vamos orar por isso, para que não haja raiz de amargura. Nós sabemos que muitas pessoas carregam nomes de pessoas, situações, seja uma traição, seja algo que uma pessoa falou ou fez contra você. Saiba que Deus pode usar situações, não é que Deus manda a situação, mas se uma pessoa escolhe fazer o mal, Deus pode usar isso para trazer o bem, o benefício, o avanço, a prosperidade sobre a sua vida, sobre a sua família. Então, que todo mal seja revertido em bem, em nome de Jesus. Amém, assim seja. Vamos orar juntos, que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Pai, nós te damos graças porque o Senhor verdadeiramente cuida das nossas vidas, Amém, em cada Senhor. detalhe, de maneira surpreendente. Está em Ti. Cuida, Pai, das nossas vidas, do desfecho dos Teus planos para conosco. Obrigado pela Sua proteção, pela Sua fidelidade. Obrigado, Pai, pelo fruto do Teu Espírito em nós, pelo preço que o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário. Nós nos apresentamos diante do Senhor agora com ousadia e confiança para dar graças ao Senhor e entregar a nossa família, o nosso futuro, Pai. todas as nossas causas ao Senhor. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, pedindo que o Senhor contemple, Pai, a vida dessa pessoa. Sim, Pai, contemple o seu coração quebrantado, Sim, humilde, buscando viver os teus propósitos, e contemple, Pai, toda afronta do inimigo, toda pessoa e todo o poder das trevas que tem tentado contra o seu bom propósito na vida e na família dessa pessoa. Nós pedimos que o Senhor contemple, o Senhor que é o justo juiz. Tome nossa causa em Tuas mãos, Amém, Pai. Nós Afasta confiamos de nós no Teu todo tempo. mal. Nós Afasta, confiamos, Pai, no toda Teu tentação. modo Afasta, de agir, Pai, mal, para mulher garantir mal, a vitória às nossas mulher famílias. imoral, em Livra-nos, nome de Pai, de Jesus, toda meu Pai. tentação, de Sim, todo meu o poder Pai. do inimigo. Afasta, Pai, das nossas casas, nós Amém, pedimos, Senhor Jesus. todo homem ímpio. Afasta, Amém, Pai, dos Senhor nossos caminhos, Jesus. toda mulher imoral, Amém, toda Senhor, em conversa nome que não de Jesus. agrada do Senhor, toda Sim, meu agenda Pai. que não provém de Ti. Nós te pedimos Amém, livramento e proteção, que o Senhor nos dê vitória Sim, para Senhor, a que glória assim do seja, em Senhor. nome de Eu e a Rafa Jesus. declaramos a paz do Senhor sobre essa pessoa que ora conosco. Amém, meu E Pai. forças, Pai, graça para esperar no Senhor com esperança, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome Enche de nossos Jesus. corações da lealdade, da Sim, fidelidade, meu Pai. que é fruto do Teu Espírito, e nos dê a paciência, Pai,
e a graça necessária para guardarmos no Senhor. Que E o assim Senhor seja, meu certamente Pai. cumprirá para conosco o seu bom propósito. Nós cremos e oramos entregando nossa família, cada detalhe, Pai, da nossa existência, tudo que toma o nosso nome, o nosso Sim, meu futuro, Pai, em nome de entregamos sob os Jesus. teus cuidados. Oramos com ações de graças e fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, Deus abençoe muito a Graças sua a vida, Deus. esse Amém. dia, que você possa compartilhar também esse vídeo, se você saiba que alguma pessoa você lembrou de alguém durante essa mensagem, que você possa também compartilhar e abençoar outros. Sim, muito obrigado por compartilhar. Deus abençoe muito a sua vida. Nós amamos vocês. Um abração.